Tô triste, arrasado, decepcionado. Afinal de contas, meu namoro acabou, meu casamento acabou. Deu errado. Deu errado, Vinícius. A minha relação deu errado. Nenhuma relação dá errado. E é com essa frase que eu quero retomar com vocês o nosso papo sobre superando o término de relacionamento. Agora, rodou. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente finalmente retomou o nosso assunto, né? Tivemos que parar a nossa conversa sobre relacionamento por causa do estouro aí da pandemia e, claro, isso nos leva para outro momento onde foi necessário mergulharmos mais profundamente em outras questões, né? Todos ficaram no estado de alerta. Então a gente voltou aqui os materiais mais para tratar essas questões. Mas vida que segue, né? O vírus está aí, mas a nossa vida também está aí. Os processos continuam acontecendo. Nós continuamos tendo que nos encarar as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos desafios, nossos próprios processos internos. Então eu decidi retomar o vídeo para a gente continuar conversando sobre o tema término de relacionamento, que a gente fez a primeira parte, né? Já tem mais ou menos um mês, e eu fiquei de trazer a segunda parte, mas agora ela está aqui. Eu já comecei o vídeo com a frase nenhum relacionamento dá errado, porque eu acredito muito e eu percebo que o que mais potencializa o sofrimento das pessoas, aliás, uma das coisas que mais potencializa o sofrimento, é o fato da gente acreditar que relacionamento dá errado, né? Esse dá errado, ele está sempre entrelaçado, atrelado a alguma expectativa do que eu acho que ia dar certo, né? Se eu falasse, no meu trabalho deu errado. O que é dar errado, gente? Será que esse dar errado não é a leitura que eu estou fazendo de algo que aconteceu? Do tipo, dar errado não seria não atendeu às minhas expectativas, não teve o final, o desfecho que eu gostaria que tivesse, ou que os meus ideais, que as minhas ilusões intentaram, planejaram, ou seja, não foi como eu esperei, não aconteceu como eu gostaria, né? O término foi triste, foi doloroso, foi difícil, portanto, não deu errado porque não foi como eu planejei, né? Então, será que esse meu relacionamento deu errado, meu emprego deu errado, né? Na minha vida um monte de coisa deu errado? Gente, dar errado é apenas uma interpretação que a gente faz para algo que não sai como a gente planejou. Pode observar que o seu namoro, a sua relação, eu sei, gente, que todo término, né, dependendo de como esse término acontece, é difícil. Como eu falei no primeiro vídeo, é uma perda, é um luto, é uma fase em que você tem que encarar a dor de algo que você gostava, que era importante, do contrário você não estaria naquela relação, né, obviamente. E de repente agora você tem que digerir o fim daquilo. Dói, machuca, né? E, dependendo do tempo e das questões que envolviam aquela relação, dói mais ainda, né? Principalmente quando são pessoas casadas e têm filhos, têm família. Não estou desmerecendo e nem diminuindo o sofrimento de quem simplesmente só namora. Mesmo que você não esteja namorando, às vezes era só um caso, era só um ficante seu, mas que você de repente gostava dele, tinha uma química, tinha uma sintonia e acabou, né? Sofrimento é sofrimento, não interessa o tempo, a dimensão da relação, então, dói. Em todos os casos, dói. E não terminou como você, obviamente, gostaria, claro. Eu já falei também no outro vídeo, ninguém começa uma relação para terminar. Ninguém casa para se divorciar, ninguém namora para acabar, de repente, numa briga, numa traição, numa situação realmente muito difícil, onde há a perda da confiança e tantas outras perdas que vão acontecendo até que, de fato, o namoro acabe, né? Porque o namoro não acaba no momento em que um dos dois ou os dois decidem por terminar a relação, né? É como se você dissesse assim, não, eu só tenho o filho no momento em que ele nasce, que dá a luz, não.
você tem 9 meses antes, é um processo, às vezes até antes dos 9 meses, né? Você já está sonhando com o filho, você já está sonhando com aquela situação. Nada acontece de repente. Aquele término, né, ele só é a manifestação, a consequência, o desaguar de todo um processo que estava sendo vivido de repente há anos. Né? Ninguém termina o namoro do dia para a noite. A gente sente os sinais. A gente sente quando a coisa está degringolando. A gente sente quando a sintonia está acabando. A gente sente quando a confiança está se perdendo. A gente sente quando a química já não é mais a mesma. A gente sabe quando uma coisa está terminando porque a gente sente a chama daquilo se apagando. Não é assim? Só que às vezes a gente ignora, ou sei lá, às vezes não ignora, mas não quer que a relação acabe, a gente faz de tudo para reacender aquela chama, enfim, acaba, né? Uma hora mais cedo ou mais tarde, na maioria dos casos das relações, elas acabam. E quando elas terminam, elas vão contra todas as nossas expectativas, ideais e ilusões. Eu digo que é muito difícil, é muito raro uma pessoa ter realmente uma maturidade suficiente para terminar uma relação e dizer, não, olha, a gente viveu o que tinha de viver, a gente aprendeu o que tinha de aprender, nós trocamos muito um com o outro, e agora cada um que segue para a sua vida, e a gente vai continuar sendo amigos, a gente vai continuar se tratando bem, a gente vai continuar se dando bem, e tá tudo bem. Gente, a gente não sabe que não é assim na prática, né? São pouquíssimas pessoas que têm essa maturidade, e também depende muito da forma como a relação acabou. Às vezes foi numa traição, numa mentira, né? Você descobriu que a pessoa estava te enganando, ou com uma outra pessoa, ou com uma outra situação, porque mentira, traição, não é necessariamente você ficar com uma outra pessoa de fora, dentro de uma relação, né? Você trair o seu namorado, a sua namorada com uma pessoa de fora. Traição não é só isso não, gente. Traição é mentira, é você trair a confiança de uma outra pessoa, você desvalorizá-la. Traição não é só você adulterar. Existem outras formas de traição, e dependendo de quais sejam elas, podem ser até muito mais dolorosas do que uma relação extraconjugal, do que um casinho que seu namorado teve com a sua amiga, ou a sua namorada teve com seu amigo ou com um desconhecido. É esse tipo de situação que eu estou falando. O importante é que cada relação que nós vivemos surge para nos ensinar alguma coisa, para nos dar alguma lição, para nos dar algum aprendizado. Não é de graça, né, que acontecem as situações na nossa vida, não é por acaso. Às vezes aquela relação que você viveu surgiu justamente para te ensinar uma coisa que você precisava desenvolver, de repente para passar para a próxima relação, né? E foi sofrer aquilo, e foi vivenciar aquilo, e foi atravessar aquele momento que te deu a maturidade, até de repente, de construir uma outra relação lá na frente, muito mais promissora, que tenha muito mais a ver com você, com a sua essência, com seus ideais de vida, com seus valores. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um proveito, tem um ensinamento, tem uma verdade, tem uma importância. A vida é uma grande lição, a vida é uma grande escola. Então, toda situação que nós vivemos, seja uma relação que dura um dia, 2 dias, 1 mês, 3 anos, a vida inteira, não existe relação que dá errado. Cada situação, cada pessoa que entra no nosso caminho vem cumprir um propósito específico. Só que a gente se apega tanto, a gente fica tão atrelado às situações que envolviam aquela relação, que a gente não enxerga isso, né? A gente só vê o desfecho, o fim, porque você fez, porque você não fez, porque aconteceu, porque não aconteceu, ao invés de focar nos lucros, nos ganhos, nas conquistas, no decorrer dos anos e das experiências que nós vivemos. Então lembra sempre disso, isso vai ajudar a diminuir a sua dor, tá? Não existe relação que dá errado. O que existe são relações e elas estão aqui como tudo na vida, não obrigatoriamente seguindo, correspondendo às nossas expectativas, elas são o que elas podem ser, o que elas conseguem ser, e cabe a gente ter humildade, sabedoria, a aceitação de compreender que cada situação cumpre o melhor que pode cumprir. Cada pessoa dá o melhor que tem. Cada pessoa faz o melhor que sabe, né? E não é porque não foi como eu queria que deu errado. Às vezes,
aquilo que eu gostaria que acontecesse é o errado da história e não o que de fato aconteceu. E a gente só vai entender lá na frente, né? Quando o tempo passa, que você fala, nossa, realmente foi o melhor para mim, foi o melhor para outra pessoa. A gente aprendeu muito, a gente cresceu junto, a gente se desenvolveu como seres humanos. É com o tempo e com a experiência que a gente percebe coisas do tipo, né? Isso ajuda também você a não se impedir de viver novas relações. Às vezes a gente se apega tanto a uma história que viveu e que acabou, seja por qual motivo for, né? Que a gente se fecha tanto para a vida e fala assim, não, como terminou desse jeito, como acabou desse jeito, eu não vou mais me permitir nada, eu não vou viver nada, eu vou me fechar, eu vou me bloquear. Eu acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Porque ao se fecharem, né, para o amor, elas estão dizendo que elas não aceitam a vida do jeito que é. Isso é igual a sofrimento. Gente, não é porque uma situação acabou de um jeito que todas as vezes elas vão acabar. E outra coisa, se acabou daquele jeito, o que será que você pode aprender com aquele desfecho? Qual é o ensinamento? Qual é a verdade que a vida tem para te mostrar através? Eu acredito que a gente tem uma vida muito mais saudável quando observa as situações por esse ângulo e não fica se amaldiçoando, fechando os caminhos e impedindo que novas coisas aconteçam em decorrência de um trauma, de uma revolta, só porque uma situação acabou do jeito que acabou. Não, gente. É só uma página que virou, é só uma história que findou, a vida continua. Você pode conhecer outras pessoas com as quais você terá uma relação até às vezes muito melhor do que a relação que teve com essa pessoa que você terminou há pouco tempo. E é justamente as decepções, o que você passa, né, nas suas relações, que vão construindo em você um padrão de amadurecimento, de preparo para a vida, para que justamente essas situações, às vezes dolorosas, lá na frente não se repitam. Então, nunca faça isso. É uma orientação mesmo que eu te dou. Ah, nunca mais vou me amar, nunca mais vou me apaixonar, nunca mais vou fazer. Olha, vai se apaixonar sim, e é capaz de se apaixonar muito mais do que se apaixonou antes. Claro, se você não se fechar, se você não se travar, né? Entenda as decepções, as desilusões, os términos, as perdas, de tudo na vida, não só das relações, tá? Como oportunidade de você aprender a desapegar, aprender a crescer, aprender a se bancar, aprender a se bastar e seguir em frente. E tem muita gente que pergunta assim, como é que eu faço para esquecer, né? Para esquecer o ex, para esquecer a pessoa. Olha, gente, como todos vocês, eu também passei por uma relação há 7 anos. Depois disso eu nunca mais me envolvi, né, no namoro. E, obviamente, eu sofri, passei situações difíceis como qualquer um de vocês. E o que me ajudou muito foi tomar uma decisão firme comigo do sentido de, se eu realmente quero esquecer uma pessoa, porque você não esquece a pessoa, a gente usa esse termo para, né? A gente quer superar a situação. A gente quer deixar de gostar, deixar de sofrer por causa do sentimento, por causa daquela história, não é nem por causa da pessoa. Já conversamos que a gente se apaixona pela história, né? Eu acredito que é o que funcionou para mim, não estou dizendo que isso aqui é um manual de como esquecer seu ex, não. É uma coisa que funcionou para mim, talvez funcione para você. Você precisa ser firme na sua decisão. Se o que você quer realmente é superar aquela situação, é se desligar sentimentalmente daquela pessoa, sabe, tome uma atitude. O que eu fiz? Eu bloqueei de todas as redes sociais, eu cortei completamente o contato, porque eu sei que aquilo que você não alimenta morre. Morre o gostar? Morre o carinho? Morre a ternura? Não. Morre é o condicionamento, morre é o apego, morre a paixão, morre a história que você alimentou. Acabou. A gente precisa cultivar a aceitação. Acabou. Né? Eu não quero mais o fulano não me quer mais, ou não dá para continuar do jeito que está, né? Então, terminou. Se acabou, não importa por qual motivo for, se realmente eu aceitei, então agora eu preciso ter atitudes que condigam com a minha decisão. Porque dizer que eu quero, não quero mais você, aí fico seguindo a pessoa nas redes sociais, stalkeando as fotos da pessoa, ligando para a pessoa dizendo que eu estou sentindo saudade, ou cedendo a encontros, aos flashbacks da vida, né, cedendo, não, vamos nos encontrar, vamos...
gente, você está tapeando a si mesmo. Eu acho que no caso de uma pessoa que diz que termina, que quer esquecer a pessoa, mas que de vez sabe, às vezes no caso, dando só um exemplo aqui, que foi uma relação tóxica, uma relação difícil, uma relação traumática, que você percebeu que aquela pessoa não é saudável para você, que aquela relação com aquele indivíduo não é saudável para você, mas você continua se encontrando, você continua se tapeando, você continua seguindo, você continua dando importância, você continua alimentando. O que você precisa é tomar um remedinho famoso que a gente receita sempre aqui nos vídeos, que é vergonhol. Pô, se você fala que quer esquecer, se você fala que a pessoa te faz sofrer, você já sabe que aquela pessoa não combina com você, não tem uma sintonia legal com você, por que que você ainda continua se submetendo a encontros, se submetendo ao sofrimento de ficar seguindo a pessoa nas redes sociais, de ficar perguntando pela pessoa, de ficar ligando para amigo da pessoa, de ficar pedindo informação da pessoa? Gente, você não está sendo seu amigo, você não está sendo a sua amiga, você está se traindo, você está se passando para trás. E foi uma coisa que eu fiz. Sabe, eu tomei essa decisão de me desligar completamente dessa pessoa, porque eu precisava superar aquela situação. Eu precisava seguir em frente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui humilde de reconhecer que eu estava sofrendo e de que não ia conseguir continuar bem, né, naquela relação, bem comigo, e de que era melhor para mim criar esse afastamento para que eu pudesse me restabelecer, me reestruturar. Olha, isso deu tão certo que pouquíssimo tempo depois, todo aquele sentimento natural de perda, ruim, de dor, se transformou em gratidão, em amor, em carinho, em compreensão, de forma que eu passei a sentir só coisas boas por aquela pessoa. E continuo sentindo. Porque quando a gente entende que é responsável pelas próprias expectativas que cria, pelos ideais que cria, pela fantasia de relação perfeita, ou pelos sonhos, né, que constrói em cima de uma história com a outra pessoa, fica muito mais fácil se desvencilhar daquilo, se libertar, se curar e seguir em frente. Porque enquanto a gente fica culpando o outro, autuando o outro, achando que se o outro tivesse feito aquilo, se ele não tivesse feito aquilo, a gente estaria numa boa, eu acho que isso não é se ajudar, sabe? Eu acho que isso é se tapear, é se manter na dor, tá? É cultivar coisas desnecessárias que não vão favorecer você em nada. Apenas vão manter você apegado a uma situação que agora já acabou, que agora já não existe mais. Então, entender, eu fui porque eu compreendi plenamente isso. Eu não fui responsável, eu não sou responsável pelos erros dos outros. Mas eu sou responsável pela maneira como eu encaro isso, pela maneira como eu reajo isso, e também sou e reconheci que fui responsável pelas minhas expectativas, pelas minhas esperanças, pelos sonhos que eu criei, pelos ideais que eu abracei. A gente fantasia uma realidade, né? Com uma outra pessoa, e quando aquilo não acontece, a gente tem um hábito muito mal educado, né, de culpar o outro porque aquilo não aconteceu como você planejou, né? Ou a pessoa não foi fiel como você gostaria que ela fosse, de repente esse seja o seu caso, não foi o meu, né? Mas eu reconheço a minha responsabilidade. Eu acho que, obviamente, as duas partes sempre têm responsabilidade, mas eu reconheço onde eu errei comigo, né? Onde eu errei na relação, eu reconheço onde eu fui imaturo, eu reconheço onde eu pus expectativa onde não era legal colocar, né? Nem não deveria, não era legal colocar porque faz mal pra gente. Não é que eu não posso criar expectativa, eu posso criar expectativa acerca do que eu quiser na minha vida, eu só preciso ter consciência de que a expectativa que eu crio, eu preciso bancar, porque pode não ser correspondida. Se ela não for correspondida, eu banco, eu pago o preço, eu consigo seguir em frente, eu consigo aceitar numa boa, ou eu vou me afundar em mágoa, em ressentimento, em ódio, em tristeza. Aí é comigo, né? Então, assim, eu vejo muito isso acontecendo, não só das pessoas autuarem as outras pelo próprio sofrimento, mas de ficar dizendo assim, de que eu não consigo me afastar dele, eu não consigo esquecer, eu não consigo tirar aquela pessoa da cabeça, Vinícius, eu não consigo.
Gente, uma outra coisa que eu aprendi que dá muito certo na vida, na minha e de todas as pessoas que eu ensino, não existe o não consigo, existe o não quero. Não quero, pois. Será que não tem uma esperança atrás daquilo? Será que você também não está conseguindo porque não está fazendo de um jeito que funciona? Porque, como eu falei antes, não adianta, você não vai esquecer, não vai superar nenhum sentimento enquanto estiver nutrindo alguma coisa que mantém aquele sentimento vivo. Ah, eu não consigo tirar ele da cabeça. Será que você quer tirar ele da cabeça? Será que você quer mesmo tirar ela da cabeça? E o que que faz a gente não querer, Vinícius? Esperança, expectativa ou culpa, né? Orgulho ferido, tantas coisas que a gente vai nutrindo dentro da gente e que vai impedindo que a gente supere a coisa. Sabe? Se você realmente está afim, porque você tem que estar afim, não adianta você dizer que quer superar, quer, mas você não está no fundo, você não está afim. Não adianta você dizer para si mesmo que está afim de se livrar de um sentimento se você não faz todo o seu possível para se livrar daquilo, né? Porque o que eu noto são pessoas dizendo, né? Eu quero tirar ele da minha cabeça, eu quero esquecer, eu quero superar, eu quero, mas não quer. No fundo ela não quer. No fundo ela tem esperança. Eu sempre digo que enquanto houver esperança, não é que a esperança é a última que morre, a desgraça custa morrer. Então enquanto tiver esperança, você não finda. Não é assim, enquanto eu tiver esperança eu não desisto, não tem isso? Só que, claro, algumas coisas na vida é até legal a gente ter essa persistência. Mas num relacionamento, o arbítrio de uma outra pessoa que de repente não te quer mais, ou nunca te quis, ou sei lá o que aconteceu, será que não é hora de você cultivar um pouquinho de respeito por si, de alto valor, de humildade, né? Menos arrogância? Ninguém tem que te amar para sempre. Ninguém é obrigado a amar ninguém para sempre. Quem que inventou isso, gente? Esse para sempre? Com certeza uma pessoa cheia de expectativa, né? Não existe. Você não é obrigado a gostar de uma outra pessoa para sempre, assim como a outra pessoa não é obrigada a gostar de você. Então um pouquinho de humildade, de bom senso, de simancol, de vergonhol, né? Parar de bancar o palhaço, a palhaça, a imbecil que fica lá seguindo, stalkeando, conversando com os amigos, né? Curtindo foto, sabe? Pô, pelo amor de Deus, isso é coisa de... Acho que nem criança faz isso, né? Tremendamente infantiloide, ridículo e autodestrutivo. Acredito que ninguém merece isso. E a gente acaba se pondo nessa situação por causa de uma puta baixa autoestima, né? Eu acho que está na hora das pessoas recuperarem isso, porque a autoestima, sem sombra de dúvida, é o que mais te dá força para seguir em frente, né? E eu espero que você tenha autoestima para isso. E uma outra coisa também que eu acho que ajuda bastante é você seguir em frente com atividades, viajar, sabe? Tirar um tempo para você. Se você não pode viajar, por qualquer que seja o motivo, saia com os seus amigos. Procure não se isolar muito, viu? Tem gente que lida bem com a solitude. Eu sou uma dessas pessoas que eu me resolvo muito bem sozinho. Eu acredito que em momentos de dor eu preciso até ficar mais sozinho para me entender, para me ajudar. Mas há outras pessoas que precisam de um contato social maior, que precisam interagir com outras pessoas. Cada um reage de um jeito, cada um tem a sua própria maneira de superar as situações que vive. Então, se você não é das pessoas que sozinho lida melhor com a situação, não se isole, tá? Porque pode desencadear uma depressão, outros problemas que a gente não quer que sejam desencadeados. Então saia, se divirta, se envolva em projetos, ajude outras pessoas, brinque, veja filmes, escute música. A coisa aí é desfocar. Tudo que desfocar da situação, tudo que tirar o foco do término, da dor, da não aceitação, que eu sei que a gente também tem uma fase de não aceitação e é preciso respeitar, né? Mas quanto mais você trabalha, não é distrair do problema, esquecer que ele existe. Não, ele está ali. Você está lidando com a dor. Está doendo, mas a vida está seguindo. Você não está se entregando à dor. É outra coisa. Você se entreter, você passear, você procurar atividades que tirem um pouco o foco da situação. Não é se distrair, simplesmente. É mostrar para você que você está a fim de seguir a vida para frente, tocar a vida para frente, seguir adiante. Porque afinal de contas, gente, não foi... a vida não acabou, né? Foi só uma história que findou. E quanto mais rápido a gente aceita, quanto mais rápido a gente reage positivamente, mais fácil fica.
né? E menos tempo isso dura para que a gente se recupere. Afinal de contas, você está aí. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Outras pessoas que você ama ainda estão presentes na sua realidade, né? O mundo não acabou, nada. Só acabou a relação do eu, a gente entende isso, né? Mas você ainda está aí. E você ainda precisa continuar vivendo e fazendo o melhor que sabe por si. E para fechar, gente, tempo. Pois é, dê tempo ao tempo. Tem coisas que a gente compreende com o tempo, tem coisas que a gente supera com o tempo e tem coisas que o tempo ajuda a gente a entender, a aceitar, a diluir, a digerir. O tempo ajuda muito nesse sentido, tá? Espero que essa segunda conversa tenha te ajudado assim como a primeira, tá bom? Se você gostou, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir. Informações sobre nós estão todas abaixo desse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Luz e bênção e tchau, tchau.